É melhor trabalhar com administração ou com tecnologia, especificamente com a área de dados. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a comparação do analista de dados para o analista de negócios, falando também um pouco da parte de planejamento, a parte mais administrativa das empresas. É melhor trabalhar com essa área ou seguir indo para a área mais tecnológica da coisa? Já aviso que esse vídeo pode ser um pouco polêmico, porque eu vou te trazer não só os pontos bons de cada uma das profissões, mas também vou trazer os pontos ruins, coisas que você geralmente não ouve as pessoas falarem sobre essas posições, tá bom? Então, vamos lá. É importante entender a diferença entre essas duas carreiras, analista de dados e analista de negócio. Muitas das vezes há uma confusão sobre essas duas. E quando se trata de escolher uma carreira profissional relacionada à análise de dados, você pode ficar também confuso entre um analista de dados e um analista de negócio, se ambas funções elas têm ali uma certa relação de trabalho com dados. Tá, qual é a diferença entre o analista de dados e o analista de negócios? Os analistas de dados, eles são responsáveis por fazer a análise de conjunto de dados para determinar o uso dos dados e tomar decisões com base nas informações. Os analistas de negócios, eles estão focados em identificar e analisar diversas informações para tomada de decisão baseada em dados e resolver problemas de negócios que ainda não foram formados. Eu acabei de dizer a mesma coisa para você, mas de uma maneira diferente. Vamos ver agora os papéis e responsabilidades para que você consiga entender de fato o que faz um analista de dados. A análise de dados, ela é o processo de coleta, análise, modelagem e transformação dos dados para poder conseguir obter as informações úteis e chegar a uma conclusão. As empresas em todos os setores podem se beneficiar desse site trazido pelo analista de dados. Essa função é uma função muito procurada porque todas as empresas coletam dados e desejam traduzir esses dados em tomada de decisão melhor, né? Então as empresas buscam isso. Vamos falar assim um pouquinho sobre as principais responsabilidades de um analista de dados. E aí vai clarificar um pouco mais a diferença entre esses dois. Corrigir problemas de código relacionado a dados. Essa é uma função específica do analista de dados. Fazer a mineração dos dados, o reconhecimento, a validação, a limpeza dos dados. Isso também é escopo de um analista de dados. Aumentar a eficiência gerando automatização de processos. Usar ferramentas de estatística para poder você interpretar conjunto de dados. Isso tudo faz parte de uma função de um analista de dados. Assim como acompanhar os KPIs, manter a qualidade dos dados, desenvolver painéis com gráficos e visualizações que consigam comunicar as situações, as tendências, fazer previsão, tudo isso faz parte do papel de um analista de dados. Agora, vamos falar um pouco do papel e responsabilidades de um analista de negócios. O analista de negócios, ele ajuda as empresas a melhorar os seus processos, produtos e serviços por meio do processo de análise de dados. Os analistas de negócios, eles utilizam a análise de dados para avaliar os processos, determinar quais são os requisitos, fornecer recomendações também baseadas em dados. Só que os analistas de negócio, eles criam e desenvolvem novos modelos que apoiam a tomada de decisão e trabalham junto com um time de tecnologia, principalmente na parte financeira. Desenvolvem estratégias e também tem ações, criam ações com base nisso. Eles trazem algumas mudanças na empresa que os líderes e as partes interessadas elas desejam ver. As principais responsabilidades do analista de negócio é analisar o negócio, entender os problemas, encontrar as oportunidades e soluções para o negócio, fazer a parte de planejamento, a parte de monitoramento, orçamento e previsão. Então entenda que a palavra orçamento também traz muito mais essa parte financeira. Prepara a documentação para ajudar a refinar os problemas que a empresa está tentando resolver, determina as melhorias do processo de negócio existente, projeta e implementa novos recursos. Então veja o quão mais administrativo é essa função. Também faz a parte de planejamento estratégico e precificação, reportando a todos os stakeholders, as partes interessadas, o que é esse planejamento. Entenda que o analista de negócios eles são aqueles que se comunicam com os stakeholders, extraem, analisam e validam as informações, e eles requerem também não só as habilidades técnicas, né, mas também a parte básica de comunicação. Precisam se comunicar bem com as pessoas também. Agora, olhando da perspectiva de carreira, analista de dados versus analista de negócio. Como que você escolhe entre uma carreira de analista de dados e uma carreira de analista de negócios? Qual é o plano certo para você? Você precisa sempre pensar em 4 principais fatores para poder obter a sua resposta. Analista de dados versus analista de negócio. Formação ou experiência. Analista de dados e analista de negócios podem ter experiências diferentes. Os analistas de negócios, geralmente eles têm diploma ou graduação voltada para negócios, como administração de empresas ou finanças.
Por outro lado, os analistas de dados geralmente têm um diploma ou formação em programação, modelagem, banco de dados, até às vezes matemática. Segunda coisa que você precisa ter em mente, as habilidades necessárias para você exercer uma função de analista de dados e uma função de analista de negócio. Os analistas de negócio, eles são aqueles que exigem habilidades como pesquisa em dados, habilidades analíticas, identificação de dados críticos e também desejável que você tenha conhecimento ali de SQL, mas algumas empresas até podem pedir Python. E também precisa ter uma habilidade muito forte de comunicação. Entender bastante de Excel também. E por outro lado, já os analistas de dados, eles trabalham com grandes volumes de dados para poder identificar as tendências, precisam criar apresentações visuais para poder explicar. Geralmente um analista de negócio não vai fazer muito essa parte visual. Eles precisam ter habilidades essenciais como análise e mineração de dados, machine learning, dependendo da função que for exercer, SQL, Python é mandatório e também uma ferramenta de BI, como o Tableau ou Power BI. É desejável, não quer dizer que é obrigatório. Terceiro tópico, interesses. Você gosta de trabalhar no mundo corporativo e tem interesse em entrar e implementar formas de solucionar problemas? Você é um bom comunicador? Então você pode ser um analista de negócio. Agora, você está interessado em extrair dados de fontes complexas e tratar esses dados? Você quer ficar realmente bom em estatística e programação? Aí sim você pode gostar da carreira de análise de dados. Por fim, a parte de plano de carreira do analista de dados versus um analista de negócio. Embora ambos os campos lidem com dados, de certa forma, né, como a gente viu aqui, eles podem diferir em termos de salário e plano de carreira. Diz estudos que o cargo básico de analista de negócios pode ter um salário pouco menor do que o salário de um analista de dados. Além disso, o analista de dados ele tem outras opções de carreira. E agora a minha consideração final. Como analista de dados e analista de negócios trabalham com dados, eles possuem habilidades semelhantes, pelo menos no início da carreira. Os prós e contras, eles são subjetivos. Às vezes, como você está começando, você não sabe até tentar. Então você precisa se arriscar e explorar um pouco dos dois. E o legal também é que os conjuntos de habilidades técnicas também são semelhantes. Mudar de um caminho para o outro não é muito difícil, mas fica muito difícil com o tempo, especialmente quando você tem já metade da carreira ou já tem uma certa experiência. Então, isso pode fazer diferença. Eu recomendo que, se você está fazendo uma transição de carreira, ou se você já atua como analista de negócio, que comece a explorar essas outras frentes do analista de dados, para que você consiga ter uma clareza daquilo que você deseja seguir, porque com o passar do tempo vai ficando mais difícil fazer essa mudança. Então, quanto antes você conseguir explorar um pouco dos dois mundos, mais assertivo vai ser a sua decisão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui qual das duas profissões mais você se identifica, se é analista de negócio ou analista de dados, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!